Meus amigos, que dia nós tivemos ontem, hein? Começou no STF o julgamento dos primeiros acusados pelo 8 de janeiro. E olha, deu gosto de ver em algumas partes, viu? Principalmente a sustentação oral do desembargador Sebastião Coelho. Para quem não se lembra, foi ele que disse no ano passado que para resolver a situação bastava prender quem estava em flagrante delito, citando nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele foi defensor de um dos acusados do 8 de janeiro e na sua sustentação oral, olha, ele lavou a alma de boa parte do povo brasileiro. Concordando ou não com o que ele falou, ele realmente disse o que muitos brasileiros gostariam de dizer ali, na frente dos ministros do STF, inclusive do ministro Alexandre de Moraes, né? Além disso, nós tivemos um voto surpreendente do ministro Cássio Nunes Marques se insurgindo indiretamente contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Contradizendo ali, entre outras coisas, o voto do ministro que a gente vai acompanhar aqui. Desde já eu peço que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like aí embaixo, não custa nada e ajuda muito pro engajamento, tá? Vamos começar aqui pela fala do desembargador Sebastião Coelho, né? Ele que já está aposentado e que agora fez a defesa de um dos acusados do 8 de janeiro. Vejam só. Eu sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados. Senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Gente, para quem não entendeu, ele se referiu aos ministros do STF, que ali estavam as pessoas mais odiadas deste país. Não vi no enterro, no velório de Sepúlveda Pertence, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. Olha, meus amigos, digam o que for, mas ele realmente falou que muita gente gostaria de falar. E aí, você concorda com o que o desembargador Sebastião Coelho disse ali? Que os ministros do STF são as figuras mais odiadas do Brasil? Coloca aí nos comentários, né? A gente tem que tomar cuidado aqui com as palavras, né? Vivemos numa democracia pujante, não podemos dar as nossas opiniões, né? Mas o povo é livre para dizer o que pensa. Coloca aí nos comentários o que vocês acham, né? E ele disse coisas ali muito duras, inclusive que esses presos são vítimas, né? Se referindo também aos policiais, muitos foram afastados, estão sem salários e sequer foram condenados, né? Isso realmente é algo gravíssimo, meus amigos. Mas a fala do desembargador Sebastião Coelho, que na ocasião estava figurando como defensor de um dos acusados, impactou muita gente, né? Realmente, ninguém nunca tinha dito isso antes, na cara, na frente dos ministros do STF, né? Bom, depois disso, nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes meio que contradizendo o que falou o desembargador Sebastião Coelho, né? Eu tenho um vídeo dele aqui falando a respeito. Vejam só, olha só. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Tá mais ou menos aqui quando ele diz, né? Ele não cita, claro, a fala do ministro, do desembargador Sebastião Coelho, mas ele comenta algo bem parecido, olha só. São a minoria. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que acho que é antes que ele fala. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal, né, são a minoria. A minoria da população. E isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. E isso foi repudiado. Bom,
Primeiro, ele disse ali que é uma minoria da população que não gosta do Supremo Tribunal Federal, né? Você concorda com isso? Sim ou não? Coloque aí nos comentários. E segundo, ele diz que isso ficou comprovado nas urnas. Ora, o que ele quis dizer? Que o fato do Lula ter ganho as eleições, né, ter ganho nas urnas, significa que essa parcela que votou no Lula gosta do Supremo Tribunal Federal? Isso é um questionamento que eu levanto aqui, tá? É apenas uma pergunta, né? E eu queria fazer uma correção. O que o desembargador Sebastião Coelho disse, não é que as pessoas, eu não estou concordando nem discordando dele, tá? Eu só estou comentando aqui a notícia. Não é que as pessoas não gostam ou odeiam, que foi a palavra que ele usou, o Supremo Tribunal Federal. Ele citou os ministros. Aqui estão as pessoas mais odiadas do Brasil e não a instituição mais odiada do Brasil. Porque, na minha visão, as pessoas respeitam e entendem a necessidade e a importância do Supremo Tribunal Federal. Não necessariamente das pessoas ou dos ministros que transitoriamente ocupam as cadeiras lá. Essa é a diferença que eu faço, né? Então, eu não sei se ele quis contrapor aí o que falou o defensor, no caso, Sebastião Coelho, né? Mas ele utilizou outra expressão. O que o Sebastião Coelho usou foi pessoas odiadas, né? Figuras odiadas, e não instituição odiada. O que o ministro Alexandre de Moraes usou foi instituição, que as pessoas odeiam o Supremo Tribunal Federal, e eu acredito que isso não seja verdade, porque, como eu já disse, as pessoas entendem a necessidade, a importância e a grandeza da Suprema Corte, né? O que não necessariamente implica na aceitação das figuras que lá estão transitoriamente, né? Enfim, depois disso, eu queria trazer para vocês essa notícia aqui, ó. CNJ abre investigação contra Sebastião Coelho e quebra de sigilo do ex-desembargador. Magistrado aposentado defende réu preso por causa dos protestos do 8 de janeiro e também já criticou o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, como eu falei para vocês no início do vídeo, no ano passado, o desembargador Sebastião Coelho, ele disse que para acabar com as arbitrariedades era necessário apenas prender quem estava em flagrante delito e citou nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, né? E agora nós temos aí essa ação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, contra o Sebastião Coelho. Vale lembrar que o presidente do CNJ é também presidente do STF, né? Seria só coincidência? Apenas um questionamento, tá? Fica para vocês aí essa reflexão. Bom, eu quero finalizar aqui com o voto surpreendente do ministro Cássio Nunes Marques. Olha só. Em voto surpreendente, Nunes Marques se insurge contra Moraes. Então vamos lá. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira pela absolvição parcial de Aécio Costa Pereira, primeiro réu julgado pela Corte pela participação dos atos do 8 de janeiro. Nunes Marques divergiu do voto apresentado pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, que votou pela condenação de Aécio a 17 anos em regime fechado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e dano contra o patrimônio público com uso de substância inflamável. Caramba, quem vê pensa que realmente o cara é um terrorista, né? Queria incendiar Brasília. Nunes Marques votou somente pela condenação do acusado a 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto pelos crimes de dano e deterioração do patrimônio tombado. Abre aspas, as fotos e vídeos por ele postados nas redes sociais demonstram que ele aderiu aos manifestantes que ingressaram mediante violência no Congresso, concorrendo para os danos do patrimônio tombado, afirmou. No entanto, o ministro divergiu de Moraes e absolveu Aécio das acusações de atentar contra a democracia e golpe de Estado, né? Segundo o ministro, é necessário ameaça às autoridades dos poderes para caracterização dos crimes, ou seja, houve ameaça direta e concreta contra o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da República, o presidente do STF? Esse é um questionamento que eu trago aqui para vocês. Houve isso no 8 de janeiro? Sim ou não? Coloque aí nos comentários. Eu não vou dar opinião nesse vídeo, né? Eu quero apenas trazer para vocês aqui as questões, né? Houve ameaça direta? Não. E foi isso que o ministro Cássio Nunes Marques trouxe aqui, né? Não houve, tá? Esse é o entendimento do ministro Cássio Nunes Marques, não houve ameaça direta às autoridades dos poderes, que isso caracterizaria aí os crimes
tipificados pelo ministro Alexandre de Moraes, citados por ele, né? Abre aspas, as lamentáveis manifestações ocorridas no 8 de janeiro, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir numa tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, argumentou. Após o voto do ministro, o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã, no caso, hoje, dia 14, quinta-feira, né? E realmente deu gosto de ver esse voto do ministro Cássio Nunes Marques, porque deixou claro, realmente, aquilo que a gente já imaginava, né? A justiça talvez não seja feita. Por quê? A gente já sabe qual vai ser o resultado desse julgamento. A gente já sabe que para que a narrativa seja, digamos, mantida, para que a narrativa prevaleça de que realmente houve uma tentativa de golpe, houve uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né? Quem é que ia tomar o poder? A tiazinha de 90, de 80 anos de idade que estava lá com a bandeira do Brasil, né? Então assim, foram atos que todos nós devemos repudiar. Eu mesmo gostaria que esse cidadão aqui, o Aécio, né? Ele apodrecesse na cadeia, respondesse na forma da lei, mas não há o que se falar em tentativa de golpe ou abolição do Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus, era um domingo. Não tinha ninguém no Congresso Nacional, não tinha ninguém no Palácio da Justiça, não tinha ninguém no Supremo Tribunal Federal, não tinha ninguém em Brasília, nem o Lula estava lá. Como é que você vai dar um golpe num domingo, onde ninguém está trabalhando, sem ninguém estar armado, sabe? Sem ter ali o poder necessário para tomar o poder, né? Então assim, é condição inerente para se dar um golpe, você ter ali um poder suficiente para tomar o poder constituído. Tiazinhas com bandeira do Brasil e uma meia dúzia ali de idiota violento que foi para depredar, invadir, que na minha opinião são infiltrados, tinham condições de tomar o poder da República? Pelo amor de Deus, né? Realmente é uma fantasia, como alguns juristas aí já elencam essa situação. Essa é que é a questão, né? Então, gostei muito do voto do ministro Cássio Nunes Marques, né? E espero que os demais ministros sigam nessa linha. Estou muito esperançoso para ver aí o voto do ministro André Mendonça e também, acreditem se quiser, do Cristiano Zanin. Talvez a gente se surpreenda positivamente. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.